Ética. Austeridade. Credibilidade. Agora vale notícias. São Luís do Paraitinga, cidadezinha de cerca de 10 mil habitantes, pacata, mas se transforma em dias de festa. Município de uma vida cultural intensa empresta seus causos e curiosidades para serem narrados em versos pelos contadores de história do lugar. Para os luizenses, manter viva a cultura regional é tão importante que o município instituiu o Dia do Saci como forma de protesto às culturas estrangeiras. No dia 31 de outubro, nada de bruxas e abóboras enfeitadas. Aqui, o Saci é quem comanda a festa. Ditão Virgílio, luizense, 56 anos, contador de história, saciólogo, um estudioso de Saci, jura que já viu um e conta um pouco dessa experiência. Eu via falar muito quando era criança e eu já tive a oportunidade de brincar com um saci na mata, né? Eu moro na roça, né, aqui num sítio, tem um sítio aqui a 7 quilômetros também, por coincidência. São 7 alqueires também, por coincidência, né? Não foi eu que escolhi isso, já foi herança do meu pai, 7 alqueires a 7 quilômetros da cidade. Mas quando eu era criança, mais ou menos lá com 5 anos e 7 meses, né, mais ou menos, meu pai falou para minha mãe assim, eu vou lenhar, porque o meu pai trabalhava na roça e de segunda a quinta-feira trabalhava na lavoura, né? Na sexta-feira ele tinha que buscar lenha para cozinhar para a semana inteira, né? Para pôr no fogão de lenha, porque não tinha gás na época, né? E ele foi buscar lenha e falou para minha mãe, vou levar meu filho, já está na idade de aprender a andar na mata. E eu já fiquei feliz da vida, né? Você imagina só, vou para a mata, vou ver junto com meu pai. E ele pegou um cavalo e os cargueiros, né? Que é a cangalha e 2 balaios, 2 jacá, e colocou e foi, e pôs eu na garupa. E lá eu ia. Quando o cavalo virava de um lado, virava de outro para desviar daquelas árvores, eu me sentia um rei, como se fosse assim a coisa mais bonita do mundo, porque eu de cima, eu com muita segurança e vendo tudo que estava embaixo, né? Chegou lá em cima do morro, ele amarrou o cavalo num pé de angico, uma árvore grossa, e eu fiquei na garupa do cavalo, de repente ele me pegou e me sentou num toco. E aí o que aconteceu foi que eu vi um barulhinho atrás, formando um roda-moinho e levantando as folhas secas das árvores, né? E nessa hora eu olhei para trás, vi um sacizinho, não sabia o que era, pensei que até era um sagui, né? Fazendo careta e me convidando para brincar. Assim que ele fazia, me provocando, né? E eu fui lá e acompanhei ele. Fui acompanhando ele e o meu pai cortando lenha não percebeu. Quando mais tarde ele percebeu, ele saiu procurando para a floresta inteira, né? E eu saí, passei por uma moita de cipó cambira, que cheira a alho, né? E a turma fala que o saci não gosta de cheiro de alho, então passou do lado, eu passei por meio. Chegou até um pé de guarantã, que é uma árvore quadrada, né? Mas assim, tipo quadrada, que já está na descida do morro. E embaixo tinha um pé de suinã, que é uma árvore que dá uma flor vermelha que as maritacas gostam, e as maritacas estavam indo naquela direção. Lá, tomei água, porque essa árvore só nasce em lugar de terra úmida, né? Quando ele foi tomar água, eu vi que ele tem a mão esquerda furada. E a mão esquerda furada é para ele brincar com brasa, né? Ele joga a brasa para cima, a brasa passa pro furo da mão e começa a fazer um círculo como se fosse um vagalume, né? Que fica assim, quando à noite a gente vê esse círculo de fogo, para saber que é o saci que está brincando com brasa. E de lá ele entrou no meio do taquarussuzeiro, onde tem um furo, e é lá que cria a sacizada toda, né? De lá ele me trouxe depois para trás de um outro toco lá, e através do pensamento, mais ou menos, que ele falava, né? Que ele conversava, disse, seu pai está te procurando. Meu pai achou, levou para casa, falou que o saci tinha carregado, minha mãe falou, então ele vai ficar muito esperto, né? Mas na realidade o que estava tendo essa experiência com o saci é que ele estava me ensinando, porque se eu tiver perdido na mata, uma árvore grossa, um angico, eu estou no topo do morro. Se eu sinto um cheiro de alho, eu já estou começando a descer o morro. Se eu chego porque essas árvores dão em lugares específicos, né? E se eu desço mais um pouco, eu acho uma árvore meio quadrada, é o guarantã. Se eu vejo um bando de maritaca voando numa direção de uma árvore, eu acompanho, eu vou chegar no muxoco onde tem água para me beber. Então, ele na realidade estava dando uma lição na floresta, como se andasse na floresta, né? E pegando umas folhinhas daqui e outras dali. Hoje eu me curo com plantas medicinais. Dificilmente, é ele chegando aí, ó.
dificilmente eu tomo remédio de farmácia, eu tomo remédio de ervas medicinais, me curo com isso e eu acho que foi uma experiência maravilhosa esse contato com o Saci, que me deixou esperto sim, igual minha mãe falou. E não pense que todo o Saci é igual, não. Experiente no assunto, Ditão descreve os 3 tipos de Saci. E tem 3 tipos de Saci. Tem o Sassurá, o Pererê e o Trique, né? O Trique tem 37 centímetros de altura, o Pererê 57, o Sassurá 77. 7 porque o número do Saci é o número 7. Aí pergunta por quê? Porque ele fica 7 anos no gomo do Taquarussu para nascer e ele demora um certo tempo, anda para o mundo fazendo as baguncinhas dele, né? E com 77 anos ele não morre. Ele vira 7 cogumelos venenosos que dá nos pau podre da floresta. E nós chamamos isso de orelha de Saci. São Luís do Paraitinga sempre viveu entre festividades religiosas e profanas. Ditão diz que o tempo ajudou as pessoas a compreenderem a origem do moleque brincalhão. Hoje mudou muito, né? Que eu estava falando, que as pessoas entenderam que é um folclore, que é uma brincadeira, que é coisa gostosa para divertir as crianças, né? Então, ela mudou muito esse conceito, né? Tem pessoas ainda que acham que não deve fazer. É aquilo que eu falei no começo, né? Sempre põe a culpa. Se acontecer alguma coisa depois da festa, vão falar que o culpado é o Saci, né? E é assim que é feito, que os caçadores faziam, né? Mas mudou bastante, as pessoas participam muito agora também, né? De São Luís participa bem e eu acho que está melhorando e é uma festa tradicional agora que vem muitos turistas, né? Para a cidade também e ajuda a cidade que está reconstruindo agora, né? Mesmo em dia de festa, Ditão se comove ao lembrar da tragédia que a cidade sofreu na virada do ano e descreve em verso a sua especialidade, o dia 31 de dezembro de 2009. Ano 2010, bem na hora da virada, São Luís do Paraitinga desceu uma chuvarada que pro resto da vida para sempre será lembrada. Na praça da cidade o Réveillon comemorava, enquanto a natureza uma surpresa preparava, coisa muito, muito forte que ninguém imaginava. Tinha chovido muito, dezembro o mês inteiro, as águas não davam trégua, estava chegando janeiro, a praça estava em festa, entrava o dia 1º. Foi na sexta-feira cedo, o rio começou a encher, chegou na rua do mercado e o povo sem saber, ergueu algumas coisas como costumava fazer. Chegou até o 4º canto, como já era esperado, acontece a cada tempo, nós estamos acostumados. O rio sobe e volta ao leito e tudo fica sossegado. O Ribeirão do Chapéu faz o Paraitinga voltar. A força da correnteza não deixa as águas passar. Com a força que vem, faz o rio represar. Mas dessa vez foi diferente. Quando o Ribeirão abaixou, lá das bandas de Cunha uma grande enchente chegou. Invadiu toda a praça e nossa cidade inundou. O rio subia tanto que o povo ficou assustado. Chegou na escada da igreja, Coreto ficou inundado. Pensando que ia parar, tinha gente no sobrado. Mas as águas foram tantas que subiu a escadaria, trincou a torre direita e a igreja invadia. A ponte ali da entrada nem a sua guarda via. Nessa hora um casarão, onde funcionava uma escola, deu um grande estouro, desabou na mesma hora. A torre despedaçou e as águas levou embora. Correndo para o alto do morro, o povo todo gritava, somente de barcos e bote é que as pessoas se salvavam. As águas cobrindo tudo e a enchente não parava. A capela da Mercês, a água também invadiu, a parede era de taipa, também não resistiu. Com a força da enchente, desmoronou e caiu. As águas foram tantas que tudo ali encheu. Sábado, 10 da manhã, veja o que aconteceu. Ouviu-se um grande estalo, 3 vezes o sino bateu. Era a 2ª torre, que ao cair tremeu. Fez uma onda tão grande que a praça estremeceu, derrubando várias casas quando na água bateu. Caiu alguns casarões, o resto todo trincou, o balanço foi imenso que a biblioteca rachou. Levando um pouco da história, nenhum livro ali sobrou. Mistura de choro e grito, o povo desesperado só dava para enxergar a comunheira do mercado. Tudo estava perdido, o caos estava decretado. O resto da igreja desmoronou devagar, caiu em cima do santo, destruiu todo o altar. Lá pelas 5 da tarde as águas deram de parar.
ia fazendo estrago à medida que abaixava, pois a grande umidade mais casarões trincava, e mais um pouco da nossa história as águas dali levavam. Telefone emudeceram, comunicação acabou, não tinha eletricidade, escuro conta tomou, informações desencontradas e o povo desesperou. O rio corta a cidade, separou a família, cada um correu para um lado enquanto as águas subiam, se tinha morrido ou não, um do outro não sabia. O suor de todo o povo, economias perdidas, somente a roupa do corpo e nada mais nessa vida, os helicópteros que trazia pouco de roupa e comida. A ponte da rodovia também foi interditada, pessoas sendo socorridas, a zona rural ilhada, o comentário era muito, mas não sabiam de nada. As companhias de raft, pela mão de Deus guiada, salvaram muitas vidas que ia morrer afogada. Mesmo com o desastre, a cidade é abençoada. Quando as águas baixaram, era um cenário de guerra, parecia um bombardeio que destruiu toda a terra, uma cidade fantasma encostada ao pé da serra. Foi grande a solidariedade, pois igual nunca se viu, veio a ajuda de todo o vale, de São Paulo e do Brasil, ajudando o patrimônio que a enchente destruiu. Os voluntários chegando, vindo de todo lugar, a televisão mostrando, toda hora sem parar, o sofrimento tão grande do povo desse lugar. Era grande o mau cheiro, os entulhos amontoados, a lama podre na rua, móveis perdidos e jogados, misturado aos escombros e o povo desnorteado. Agora estamos lutando, com força, garra e fé, juntar o pouco que tem para pôr a cidade em pé. Com a ajuda de todos, seja o que Deus quiser. Sorriso esconde a lágrima, coração apertado, mas o luizense tem força, traz a raça do passado, acompanhando o tempo devagar, mas não parado. Queremos agradecer um a um que ajudou, venha nos dar as mãos que muita coisa sobrou, nossa cultura está viva, essa a água não levou. Tocar um dedinho de prosa, o jeito de ser caipira, saborear comida caseira, um feijão com cambuquira, a simpatia de um povo, essa enchente não tira. Isso que aconteceu é a força da natureza. Tudo vai pegar seu rumo, você pode ter certeza. Nossa cidade encantada ainda tem muita beleza. Lígia Toledo, para o Agora Vale Notícias. Ética. Austeridade. Credibilidade. Agora Vale Notícias.